tema da nossa palestra de hoje é desinformação, o mal do século. Temos a honra de trazer uma das pesquisadoras de jornalismo digital mais ativas e respeitadas do Brasil. Faço questão de apresentar o currículo da professora, que ela é pesquisadora em comunicação digital e escritora. Ela tem pós-doutorado em comunicação pela Universidade Beira Interior, UBI, de Portugal, doutora e mestre em comunicação social pela Universidade de São Paulo. A professora ela é jornalista e professora do Departamento de Comunicação e do Programa de Tecnologias da Inteligência e Design Digital, TIDD, ambos da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC. As suas pesquisas estão citadas em mais de 1.500 trabalhos acadêmicos. Ela é autora de 9 livros, entre eles o Jornalismo Digital, publicado pela editora Contexto, usado em todas as faculdades de jornalismo do Brasil. Com vocês, professora, doutora Poliana Ferrari. Professora, uma honra estar aqui com você, uma honra ler, né? Eu li uma breve, né, apresentação. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, eu quero aprender muito, estou aqui no cantinho, sentada, que o meu coração também está aberto a esse novo conhecimento tão relevante nesse momento que nós estamos vivendo, né? A gente está num momento que a gente está feliz e, ao mesmo tempo, muitos enlutados. Estamos realmente vivenciando um período em que a gente está se reinventando, né? A resiliência que tem em nossas vidas. Esse momento é um momento também de grande resiliência para todos nós. A gente percebeu a importância da comunicação nesse momento, em que a gente vê um período de grande desinformação, tantos conflitos de informação, estudos como esse são importantíssimos, inclusive para a vida de todos nós. Obrigada, professora. Fique à vontade, você está em casa. Sempre o microfone. Gente, boa noite a todos e todas. Obrigado pelo carinho da apresentação. É um prazer estar, né, conversando com vocês. Me sinto aí, Macapá, de coração. Quero agradecer, assim, né, gravado pessoalmente as professoras, né, a Cláudia e a professora Roberta, também que participaram do livro. E super importante que a gente lançou. No final eu vou deixar para vocês o Nós, né, Tecnoconsequências sobre o Humano, elas participaram ano passado do grupo de pesquisa. Então, assim, acho que vou tentar que a gente converse um pouco e troque, né, para a gente entender como a desinformação, eu falo que é o mal desse século, né, eu também fiz uma analogia quando assisti o filme Parasita, né, antes dele ganhar todos os Oscars, né, de 2020, e falei que a desinformação é o parasita deste século, porque ela está sempre precisando de um hospedeiro, né? Ela está no hospedeiro da política, depois ela está no hospedeiro da Amazônia, das queimadas, do meio ambiente, da antivacina, você tem na CPI da pandemia, você tem... É um horror, né? A gente vive todos os dias lutando contra a desinformação, né? Quando eu comecei, daqui a pouco eu vou compartilhar um material com vocês para a gente ir vendo a evolução, né, de uma indústria que movimenta bilhões, a indústria da desinformação, infelizmente, faz estragos, né, em eleição, faz estragos, acaba com reputação, chega a matar, né, a gente perdeu a Fabiane de Jesus, uma mãe de família no Guarujá, uma praia no interior de São Paulo, que foi linchada por desinformação, a gente tem linchamentos na Índia. Então, fake news é muito sério, né? Não é um assunto que a gente fala, mais uma história, um boato, né? Virou um caso mesmo, né? Como a Unesco batizou de infodemia, né? Que é a pandemia da desinformação, e acho que a gente vive, né? E vocês sentiram na pele sobre o apagão, a gente sente sobre as vacinas, né? A gente, o tempo todo, sobre a manifestação, né, do dia 29, sábado, as manipulações de imagem. Então, é um problema muito maior do que esquerda e direita. Eu digo isso, que em 2016, eu fui para Portugal fazer esse pós-doutorado, né, sobre desinformação, e eu achava, inocentemente, no começo da pesquisa,
né, que sempre teve desinformação, né, as pessoas falam, isso não é novo, existia no governo Getúlio Vargas, existia, né, na Revolução Francesa, existia, né, no século XIX, o que mudou? E aí, com a eleição do Trump, a gente percebeu, os pesquisadores dessa área, que a desinformação estava crescendo por acesso a muita gente por redes sociais, por plataformas digitais, né, o WhatsApp, hoje a gente vê que é o maior propagador, Telegram, e esses grupos, né, essa indústria do fake tinha manipulado uma eleição nos Estados Unidos, e eu já falava e pesquisava que ia ser um risco, como foi para a eleição de 2018 aqui e outras eleições. E aí eu fui para Portugal, fui na redação do El País em Madrid, e eu tinha essa visão muito, que era uma área de política, que a desinformação se apropriava e essa indústria tinha esse terreno fértil para crescer, infelizmente. E aí, no meio da pesquisa, eu comecei a perceber que ela permeia todas as áreas, né? Quando eu escrevi o Como Sair das Bolhas, foi mais no sentido que é uma mudança pessoal, né? A gente precisa muito cortar essa cadeia da desinformação, a gente tem que parar de compartilhar, né? A gente tem que ser responsável por cada coisa que a gente recebe, né? Seja no grupo da família, seja do seu tio, seja uma informação da TV Globo, uma informação de qualquer lugar que seja, uma voz ou um médico que você fala, mas é um médico falando, a gente tem que checar e desconfiar, né? É o único jeito que a gente interrompe essa cadeia horrorosa, né, da desinformação. Então, eu vou compartilhar aqui um pouco uma troca de conhecimento com vocês. Então, né, eu chamo desse mal deste século, né? A gente tem várias campanhas, né, que mostram não, né, fato ou fake, comprova, as agências de checagem que a gente vai falar, né? Essa imagem que eu coloco para vocês verem, né, esses pontos no rosto da moça, a questão da biometria, né? Os deepfakes estão crescendo muito, os vídeos falsos a partir da nossa biometria, coletada em várias câmeras de segurança, coletada por redes sociais como Facebook e outras, né? Então, acho que uma coisa que a gente tem que reconhecer é que notícias falsas, desinformação, é uma variedade, né, de correta utilização de dados manipulados e a utilização errada de dados verdadeiros. Então, ela começa a ficar complexa porque não é só um boato totalmente sensacionalista que você percebe claramente que é falso, né? Você tem uma manipulação ali que você pode ter uma informação verdadeira, descontextualizada, né, da época. Então, quando a gente teve, né, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, você tinha lá desinformação referente a contexto, a número de queimadas. Então, você pode pegar um dado da Amazônia, né, do INPE de 2012 e trazer para hoje, que você descontextualiza e isso confunde, né? Você pode pegar números verdadeiros de... o Brasil é o país que mais vacinou, mas, assim, você usando números absolutos, você não faz aquele cruzamento básico, né, de tamanho de país com número de vacinas, você só faz um número absoluto de doses. E aí isso é também considerado por nós pesquisadores desinformação. Você confunde, né, a população, o leitor, e você começa a, além, né, do político que usa o instrumento da fake news quando, né, fale mal de mim, isso é fake news, né? Então você tem uma instrumentalização, né, do fake, quando a imprensa né, fala sobre um político e denuncia alguma coisa, ele rebate dizendo que é fake. Você tem a utilização e a manipulação de dados corretos, né? Então, tantas doses, milhões de doses de vacina, e aí você compara, por exemplo, com um país como Portugal, que é pequenininho, e aí você consegue, no número absoluto, dizer que é o país que mais vacinou. Mas aí você não faz esse recorte, né, de cruzamento do tamanho, né, da população, do tamanho do país. Então, uma coisa que talvez aí, né, para né, Comertec Júnior, para os estudantes de vocês de graduação, e também para os pesquisadores da pós, acho que a gente tem que entender que fake news, né,
elas viralizam em redes sociais, principalmente, né? Assim, na rede social, no blog, no site que passa por um site de notícia, simula um portal de notícia, simula um canal no YouTube sério, é onde viraliza, né? Elas apresentam informações comprovadamente falsas, né? Pode usar dados verdadeiros, mas quando você tira do contexto, ele já se torna falso. Tem um formato que simula o estilo jornalístico, por isso chama fake news, né? Deu várias discussões na academia em 2017, 2018. Mas a gente só deve usar desinformação, porque se é fake não é uma notícia. Mas eu gosto que o termo fake news viralizou, porque a sua tia, a minha tia, as pessoas conseguem explicar melhor falando fake news do que, às vezes, até explicando o que é uma desinformação. Mas sempre, né, são assuntos bombásticos, a gente vai ver mais para frente que envolve gênero, envolve homofobia, envolve racismo, envolve religião. O Papa é um dos líderes em fake news no mundo, e ela sempre permeia assuntos que estão em evidência. Então, se você está na CPI da pandemia, a gente sabe como checador de fatos que o fake da semana, desse momento, vai estar envolvendo a CPI da pandemia. Se é cloroquina, vai estar envolvendo a cloroquina. Se é incêndio, né, desmatamento da Amazônia, vai estar envolvendo, se é discurso na ONU, se é eleição, se é a questão do sarampo ter voltado, se é a alta do dólar, se é a greve dos caminhoneiros. É sempre um assunto que está em pauta, né, na mídia e na sociedade, as pessoas estão falando sobre isso, né? E aí você pode ter de marcas também, né? Quando teve lá o rato encontrado na lata da Coca-Cola, que é um fake, a bolsa de valores, né, as ações da Coca-Cola despencam no mundo e ela tem que dar uma resposta rápida. Então, os alunos de publicidade também, não é só jornalismo que impacta a desinformação, né? A desinformação destrói reputação, altera a eleição e está impactando muito a publicidade também. A gente tem visto muito guerras entre marcas, né? Você usa uma desinformação, você usa uma informação para quando tinha lá a nota de R$50 com o rosto da Pablo Vittar circulando, você usa isso para denegrir, porque ela ia ter um programa na TV aberta, ou você pega uma vereadora, ou você pega uma informação, você manipula uma manifestação, ou você pega uma manipulação. Hoje eu estava vendo, a gente recebe os grupos de checagem, né, do padre Júlio Lancelotti, que faz um excelente trabalho na pastoral em São Paulo, já estava circulando, né, um fake manipulado, enfim, ele numa missa, né, com o evangelho na mão, e eles trocaram a imagem do evangelho por um guia LGBT+, enfim, como se ele estivesse fazendo essa pregação na missa, né? Então, sempre tem uma autoria oculta, né? A gente não vai receber, né, uma empresa não vai te dar um cartãozinho de visita, fazer uma postagem no LinkedIn falando eu faço fake news, eu produzo desinformação, mas a gente sabe que a gente chama de fazendas de mineração de dados, né, fazendo esse trabalho sujo, né, que é um trabalho, inclusive, né, crime já, né, de detenção mesmo. Você tem aí mineração de dados, né, celulares clonados, para vocês terem uma ideia, com R$3, R$5 você clona, né, um celular, não precisa nem roubar o celular, você só clonar o número, e você às vezes nem sabe se o número está sendo usado para disseminar desinformação, né? Pode suscitar essa minha fala uma dúvida assim, é sempre por bots, é sempre, né, por algoritmo, tem um humano? Tem os dois, né? A gente tem o humano propagando também, porque daí tem a ver com a pós-verdade, a gente vai ver com as crenças, né? As pessoas criaram auto-verdades, é um risco absurdo deste século, né? Não dá para a gente dar voz ou ter espaço para um terraplanista, por exemplo. Está comprovado, né, que a Terra não é plana, e também é comprovado que na Segunda Guerra houve o Holocausto, houve, né, a morte de milhões de judeus. Então, fatos históricos distorcidos e começa a ser criada uma auto-verdade, isso é muito perigoso, né? Assim,
a gente está num limiar da democracia para a barbárie, porque se você perder o lastro do real, né, do fato, e aí a gente está falando muito mais que jornalismo, né, a gente está envolvendo historiadores, está envolvendo toda a sociedade, por isso que é um debate muito importante, né, um debate, eu acredito que tem que ter regulação, mas um debate que envolva toda a sociedade, né, para não virar uma regulação, uma lei que vira censura, né, dependendo de quem conduz, né. Uma coisa que eu trouxe aqui também, né, que o TikTok tem, né, mais de, né, 80% das suas publicações, quem tem filho, adolescente, né, gosta do TikTok, eu tenho sobrinho, mais de 80% do TikTok são desinformações postadas como verdadeiras, né, e aí o próprio TikTok começou a investir em educação midiática e está criando mecanismos por muita pressão de checadores, né, do mundo inteiro, criando mecanismos também de denunciar conteúdo que seja fake, né? Porque aí você consegue segurar um pouco, né? Senão você não tem, né, a rede que mais cresce, viraliza em vídeo, e os deepfakes estão deitando e rolando no TikTok, né? Pra vocês terem uma ideia, você produzir um deepfake custava muito caro, né, deepfake era usado não para desinformação, ele era usado em Hollywood. Quem assistiu Blade Runner 2049, lá, aquela cena, eu vou dar um spoiler, mas acho que todo mundo já viu esse filme, a cena, né, do Harrison Ford, que ele reencontra a Rachel lá, né, ele já mais idoso e ela ainda jovem, ela aparece, isso é um deepfake, né, a inteligência artificial recriando aquela holografia. Isso era caríssimo e hoje barateou, né? Alguma placa de vídeo aí, 20 mil reais, um computador faz deepfakes perfeitos, né? Então, é um risco absurdo, né? Tá nessa indústria do fake. Eu separei isso porque é um material né, do que está acontecendo das tribos indígenas, é muito caro aí para vocês, o território amazônico de vocês, né? Foi uma denúncia até que a ABCiber, aquele congresso de cibercultura, publicou, reunindo links, né, da Amazônia Real, matérias do BBC, Le Monde também fez, que muitos chefes de tribo, né, caciques, pajés e outras lideranças indígenas estão recebendo fake news pelos grupos de WhatsApp, né, ou Telegram, dizendo, né, para não tomar vacina, dizendo que a vacina mata, e aí estão recusando e recomendando, né, para os seus pares não tomarem, né. E aí eu separei essa tela, eu vou ler, né, que talvez vocês não esteja aparecendo tão grande o texto, que é de um líder, né, um material da BBC, que deu entrevista para a BBC, e ele fala, né, o que temos hoje é uma farsa, é uma falsa internet, desculpa. Quando tem as fake news, você não tem como checar, né, diz Anapuaca, né, que é esse líder que dá essa entrevista, e ele diz, então dá aquela sensação de que estou na internet, mas na verdade estou dentro de um sistema, quase uma intranet de uma grande empresa. Eu achei interessante porque ele já tem esse conceito de grande empresa, né? Quase um grande irmão aí. E a indústria da desinformação é isso mesmo. Tem muita gente interessada em propagar desinformação, né? Seja para não ter vacina, seja para alterar a eleição, seja para, né, aumentar grupos de extrema-direita. Olha o que a gente viu, a invasão do Capitólio nos Estados Unidos e outras coisas, né? Então, a disseminação, e aí está sempre ligado, né, é sempre sombrio, né, a desinformação, nunca, se alguém pode me perguntar, não tem uma desinformação do bem, uma fake news do bem? Não tem. É sempre com, né, interesses escusos, é sempre disseminando ódio, é sempre confundindo, é sempre... então, eu acho que plataformas como o Twitter, né, que foram invadidas, é uma senhora plataforma para discussão em rede, mas foram invadidas, né, por perfis e por desinformação, demorou, né, o Twitter, por exemplo, para banir o Trump demorou muito, né, demorou muito para banir a conta.
E eu sou totalmente contra, né, políticos governarem e usarem essas plataformas para confundir, para disseminar, né? Essas plataformas tinham que ser muito mais rigorosas. Acho que tanto Facebook, tanto Google com YouTube, né? A gente vê, a semana participei até de um mestrado federal de Lavras, em Minas, muito interessante, da Karina, sobre os grupos anti-vacina, né? E ela monitorou youtubers, né? Grupos, né? Canais dentro do YouTube que disseminam desinformação. E você vê que o Google, né? Que é o dono do YouTube, passa meio pano, não faz muita coisa, demora para tirar, né? Demora para tirar aquele conteúdo. Então, também a gente precisa pressionar muito como universidade, como pesquisador, como cidadão. Outra fake news que viralizou muito, né, e causou muito alarde, né, foi essa do termômetro, né, que causava danos ao cérebro, tal, e a gente vê até hoje estabelecimentos, São Paulo, a gente vê até hoje, farmácia, supermercado, gente questionando, não querendo medir a temperatura, se aponta para a testa, né, não quer medir, vai embora do lugar, tal, e a gente vê como isso, né, é tão sofisticado, né, porque, assim, tinha essa doutora Marta, né, de oftalmologia, né, explicando aí, né, do AC Camargo, porque foi essa fake, se vocês lembram, começou fora, né, foi traduzida, a gente fala que tem muita fake news de informação requentada, né, que também circula fora e eles requentam aqui, né, e aí vinha de fora, era uma médica X, né, as pessoas têm uma tendência é uma médica falando, você acredita, é um advogado falando, você acredita, e às vezes pode até ser uma médica maluca mesmo, ou pode nem existir essa pessoa, né, foi criada, pode ser uma pessoa que existe e fala uma barbaridade, a gente vê muito isso, né, na fake news da Marielle, realmente, né, tinha uma política, uma pessoa pública que espalhou uma desinformação, mas você também pode ter personalidades criadas, né? A indústria do fake cria pessoas, cria frases, cria declarações, seja em áudio, seja em vídeo, seja em texto. Aí eu trouxe esse tweet do Galeazzo, né? Do ator, na CPI, durante a CPI aí da pandemia, que é um horror, né, de desinformação, e aí ele fala, né, que ouvindo o depoimento do Pazuello sobre a falta de oxigênio em Manaus, parece que eu não passei 5 noites em claro com uma equipe gigante procurando meios de comprar que ele doou, né, cilindros e enviar para Manaus. É como se a minha vida fosse uma fake news. Então também revolta porque a gente vê, né, o rastro da desinformação também é apagado, né, muitas coisas são apagadas, os vídeos, os tweets, e aí você já não sabe quem falou, quem não falou, né, a rapidez do que as pessoas, né, públicas mudam o discurso, né, dessa auto-verdade e contradizem o que elas mesmas disseram no dia anterior, né, isso só prejudica cada vez mais essa infodemia, né? Como que a gente sai dessa? A gente vai ver o grande trabalho aí das agências de checagem, mas eu concordo que elas meio enxugam gelo, porque, né, demora 3 dias, demora para fazer uma boa checagem, você checa, e aí já tem mais 30, né, sendo espalhadas. Então, o que eu milito, é quase uma militância aí de vida, né, que a gente não pode compartilhar, nada sem checar, né? Seja uma informação de um veículo de TV aberta, seja uma informação que você não sabe a fonte, tudo precisa ser checado, né? Pode ter desinformação em qualquer lugar. E aí esse relatório da Unicef é um horror, né? Você vê que sarampo voltou, rubéola, né? Doenças que já estavam, né, erradicadas por causa de desinformação, né? E a gente sempre está infelizmente, nesse ranking, né, do horror, né? Então, a gente tem a máquina, né,
eu acho que aqui isso eu queria muito mostrar para vocês, né? Um levantamento aí da Universidade de Baltimore, saiu dos Estados Unidos, saiu recentemente, os números do prejuízo, né, anual causado pela desinformação no mundo, né? 78 bilhões de dólares. É muita grana. É prejuízo para governos, né? É prejuízo de medicamentos, pensando na pandemia, medicamentos que foram inutilizados, que não eram para isso. Muita prefeitura que comprou errado, é muita falta de planejamento, né? Só no prejuízo na área de saúde nesse último ano foram 9 bilhões no mundo, né? Causado por desinformação. Então, a Unesco e a ONU já têm várias políticas de dizer que assim essa infodemia atinge a todos, né? E precisam ter medidas muito mais severas, né? E não é, quando eu falo severas, não é só leis que taxam ou viram censura ou vai acabar prendendo o pobre, o negro, né? Mas assim, uma discussão envolvendo toda a sociedade. E se a gente perceber também, eu falo muito isso no Como Sair das Bolhas, que a gente também tem responsabilidade nos pequenos fakes que a gente não deve fazer. Que pequenos fakes são esses? É a imagem que você manipula, né? O filtro que você põe no Instagram para emagrecer ou para rejuvenescer. É a foto, né? É um TBT, mas é uma foto de uma praia que você nem foi. E aí, às vezes, a gente fala, não, mas isso, né, não está causando um prejuízo, isso é só... Mas você vai ficando mais maleável para o fake. Você vai achando que o fake não é tão ruim, né? A gente monitora em laboratório de mídia, Dia dos Namorados, é onde tem mais, né, o fake das 2 taças de vinho, dos 2 copos de cerveja, quando naquele dia não tem 2 pessoas ali, e essas coisas vão enraizando, então a gente começa a ser condescendente, né, a notícia, né, de que se tomar vacina vira jacaré, aí o brasileiro faz o meme, brinca com o meme, e a gente pode até achar o meme bom, né? Eu vou passar e depois eu volto. Ana Maria Braga fez, né? Levou a Cuca lá para falar que ela tomou a vacina e ia virar jacaré e tá tudo certo. Mas essa brincadeira também ameniza. Acho que é uma coisa para vocês discutirem nesses dias aí do Congresso. Então, assim, eu acho que tem uma responsabilidade, né, pública, de uma figura pública que não pode sair, né, falando essas barbaridades, mas também tem uma responsabilidade social que a gente acaba passando a mão e achando até engraçado, né? E às vezes, até quando você milita ao contrário, você acaba dando crédito, né? A questão do toma vacina e vira jacaré acaba sendo apropriado pela indústria do fake, porque você acaba dando crédito para essa informação horrorosa. Então, isso é a pós-verdade, né? Tem vários... a lei de desinformação, por exemplo, na Alemanha, né? A Angela Merkel é uma que defende que a gente não deve compartilhar. Então, se fosse lá, seria proibido compartilhar, né? Tomou vacina e virou jacaré, porque você está dando crédito, né, para essa declaração do Bolsonaro. Como eles são multados se compartilhar foto de atentado terrorista, porque... né, eles acreditam que quando você compartilha, mesmo dizendo que é um absurdo, marcando o Hamas ou marcando algum outro grupo terrorista, você está dando crédito em mídia para eles. É uma discussão longa, né, vai muito além desse nosso bate-papo aqui, mas eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Eu também acho que a gente não deve dar voz, né? A gente... Por exemplo, o mundo deu muita voz para as mentiras do Trump no Twitter, né? Você acaba dando voz e repercutindo, mesmo que seja para criticar. Então, quando você não compartilha, não repercute, quando você não passa adiante, ou você não curte, ou você quebra, né? Você quebra essa cadeia do fake, né? A cadeia da desinformação, ela precisa do nosso like, do nosso compartilhamento para ela existir. Né? Você pode disparar 5 milhões de bots e disparar mensagens automáticas no Twitter ou no WhatsApp, mas se não tiver alguém daquele grupo do WhatsApp que recebeu, que compartilha, vai entregar 5 milhões e vai morrer em 5 milhões, né? Ou vai entregar 1.000 e vai morrer em 1.000.
ou vai entregar 5 mil, mas a gente vê e monitora que cada um que recebe espalha pelo menos para mais 20, né? Porque o grupo, no mínimo, tem 20 pessoas no grupo da família, no grupo da academia, no grupo do prédio, do condomínio, da faculdade, da sala de aula, e aí você vai, e é isso que eles contam. Então, não é uma coisa que eu, Poliana, só falo, vários também pesquisadores falam, a gente tem que cortar esse círculo vicioso, não compartilhar, não dar voz. É a primeira, o silêncio dessas mensagens é o primeiro passo, tem que ter lei, tem que regular Facebook, Google, Amazon, com certeza. Mas também você não pode compartilhar, né? Aí alguns exemplos, né, de que eu falei de fake news que circulam mundialmente toda semana e são requentadas, né? O Papa é um dos líderes, né? Por todos os lados, né? Essa que ele ia abolir a Bíblia, né? Teve 9 mil compartilhamentos num dia de Facebook, né? Então, assim, 9 mil pessoas compartilharam, né? Nesses não foram compartilhamentos por bots ou por algoritmo, né? E aí as pessoas compartilham porque não gostam do Papa, ou porque são de outra religião, porque são ateu, ou porque sempre vai ter uma questão, né? Se é uma fake de questão de gênero, a pessoa tem algum problema, né, com a comunidade LGBT+, ou tem alguma coisa mal resolvida ali, que eu falo também no Como Sair das Bolhas, né, que todas essas paranoias, fobias, racismos, preconceitos, as pessoas tinham que resolver na terapia, né, no psiquiatra, não compartilhando ódio, destrinchando, né. Então, quando você vai esmiuçar uma fake, né, o exercício de checagem que a gente faz, raspar ali, ver, então, se você vê o que motivou tanto compartilhamento no dia do assassinato da Marielle, né, da Marielle Franco, não era brasileiros, muitos nem sabiam quem era ela, né, uma vereadora do Rio de Janeiro, né, do PSOL, né, mas assim, começa a viralizar, assim, é amante de traficante, né, entendeu, é gay, é negra, e aí essa máquina do ódio, né? Esse título, eu recomendo muito a leitura desse livro, da Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha, né? Que foi super perseguida e, enfim, virou caso, né, de judiciário, de polícia, de boletim de ocorrência, que ela fez a cobertura, né, da máquina do fake, né? Como que estruturava essa máquina de disseminação na eleição 2018, né? De investimento de marcas, né? Que investiam, enfim, num candidato e aí ajudavam a propagar. Outro que faz um trabalho muito bacana, né, aquele no Twitter dos gigantes adormecidos, né, também faz um trabalho bacana de alertar as marcas, né, que seus códigos, né, HTML ali estão sendo usados para propagar o ódio, né, propagar informações. Então, a gente vê que é orquestrado, né? Assim, é um movimento que tem muita orquestra no sentido de ter o título bombástico, de ter a foto que provoca, de ter o assunto, né? E então todo mundo é responsável, né? Quando o presidente da França, lá naquele bate-boca Macron e Bolsonaro sobre a Amazônia, vocês devem lembrar, quando o Macron compartilhou, rebatendo, né, uma fala do nosso presidente pelo Twitter, mas postou uma foto antiga, né, não é que ele cometeu propositalmente uma desinformação, mas ele ajudou essa máquina do ódio, porque tem que checar, né, não dá para compartilhar, né, sem checar, né, mesmo que seja na boa vontade, ele acabou compartilhando um incêndio, né, não atual, e aí isso deu margem para as respostas, e aí essa máquina se apropria, né, e dissemina e cria em cima, né, é um storytelling do mal aí que eu falo, que é um absurdo. Pablo Vittar, né, a cantora também é muito envolvida em fake news, né, também depois do Papa é uma das que mais aqui no Brasil
circula, né, e sempre requentam essa história, que ela estaria montando um programa inspirado no show da Xuxa, né, para enaltecer crianças transexuais. E aí, por que eu trouxe isso de volta para a gente pensar? Porque a desinformação, né, esse mal do século, ele se apropria, por isso que é tão difícil combater. E educação midiática, a gente vai falar, é a única forma, né, assim, criar pessoas críticas, com senso crítico, que não, né, que questionam, não aceitam a informação pronta que chega. Foi muito viralizada porque quem não gosta da Xuxa, seja agora essa fake news voltou, porque a Xuxa, né, declarou que apoia o impeachment, então volta, quem não gosta da Xuxa compartilha, quem não gosta da TV Globo, porque o programa dizia que ia ser na Globo, também compartilha, isso envolve, pode ser esquerda também, quem não gosta da Pablo Vittar, porque ela é trans, também compartilha, e aí o volume, você chega a milhões, né, dessa viralização, e as pessoas, muitas vezes, quem está me ouvindo, me vendo também, vai falar, puxa, passei por isso, professor. Às vezes você avisa, né, no grupo da família, você avisa que aquilo é fake, que não procede, né, e a pessoa prefere tirar você do grupo da família do que arrumar, porque ela acredita tanto naquilo, ela tem certeza, né, que a Xuxa é do mal, ou que vai fazer uma coisa dessa, ou que está junto com a Pablo Vittar criando, né, do mesmo jeito que a gente teve, né, a mamadeira erótica, do mesmo jeito que você tem essa que circulou hoje, que eu falei do padre em São Paulo, que estava, né, numa missa pregando para todo mundo ser gay, enfim. Sempre envolvendo religião, sempre envolvendo direitos, né, minorias, então circula sempre com a Amazônia, com o índio, com o negro, né, aqui fora a questão de eleição, né, esquerda, direita, o centro, mulheres, né, a gente teve, infelizmente, eleição, né, o ano passado, 2020, né, uma perseguição a mulheres candidatas de todos os partidos, né, não era só da esquerda, com fake news, né, seja, né, a Marília Arraes, Fortaleza, seja a Manuela Dávila em Porto Alegre, seja, enfim, no interior de São Paulo, e aí você tem o machismo, você tem um monte de coisa enraizada ali, né, de preconceito enraizado, que ajuda a esse fake, porque a gente pesquisa o seguinte, como que prolifera tanto, né, como que viraliza tanto? É por causa disso, porque vai de encontro a seus medos, a sua crença, seu ódio, né, e aí acaba viralizando. O conceito, né, de alfabetização midiática tem avançado, né, eu também acredito que é só com educação, tem que regular as big techs, tem a Amazon, Google, Facebook, YouTube, tem Instagram, tem desinformação também, com certeza, mas a gente tem que trabalhar na base, né, assim, com criança desde pequeno, tem que trabalhar com a ponta, com os idosos também, mas a gente tem que explicar, né, assim, a alfabetização midiática, criar um cidadão crítico, né, que procura quem está falando, de onde veio essa informação, quem assina isso, quem está nessa foto, né, aprender a jogar, né, rapidamente aí, você fala, né, pegar uma imagem do WhatsApp, jogar no Google Imagens para ver se aquilo já foi publicado antes, um texto, né, aprender a seguir agências de checagem. Então, é um processo longo que a gente precisa, né, da TV aberta, a gente precisa, né, do missionário, a gente precisa, né, da discussão de alfabetização midiática nas tribos indígenas, no clube, em todos os lugares. Então, assim, esse simples fato de jogar no Google e ver se já saiu, né, as pessoas não fazem, né, elas não fazem o primeiro nível da checagem, né, assim, só perguntar se já saiu, né, será que o seu tio, né, aquela pessoa, né, ele pode ter o maior furo do mundo, né, ele furou todos os veículos de imprensa, furou todos, né, é difícil acontecer isso. Então, só aquele grupo de WhatsApp sabe, só aquele grupo da Marinha,
né, do Exército sabe, só o grupo de caminhoneiros tem aquela informação, ninguém mais, né, ou um sindicato, ou um condomínio, né, então a gente precisa criar esse hábito, né. Deixo para vocês, são projetos grandes, né, a rede de combate à desinformação, a Rede Nacional de Combate à Desinformação, que eu faço parte, tanto me orgulha, né, a RNCD, depois vocês entram.com.br, a gente congrega mais de 100 instituições, pesquisadores, Fiocruz, né, SUS, FGV, PUC São Paulo, UFBA, Federal do Espírito Santo e muitas outras, né, o grupo de pesquisa do Nicoleles, do Miguel Nicoleles, e começou com a questão da pandemia, mas a gente hoje já vê que mais até do que tem, né, núcleos de checagem, mas além da checagem a gente precisa discutir, né, uma alfabetização midiática, as pessoas precisam questionar de onde veio a informação, se aquilo procede, se aquilo faz sentido, né? Antes de você teve, né, a chacina do Jacarezinho no Rio, e a gente vê de novo que o líder comunitário já circulou fake news, que era traficante. Então, assim, a fórmula, né, da exposição, da troca de informação, né, do escuso, né, é pobre, é bandido, é negro, estava roubando, funciona muito na desinformação, né? Tá sempre enraizada algum preconceito, alguma falha de caráter, e aí você compartilha e dissemina rapidamente, né? Então, assim, também eu trouxe um pouco as etiquetas, né, que as agências de checagem usam, que é um formato também de jornalismo para a gente pensar, um novo formato, né? Quando eu fiz jornalismo, se era falso, a gente não publicava. Hoje discute-se que você deve dizer que é falso, seja numa TV aberta, num jornal nacional, num jornal, e dizer que é falso e por que é falso, né? Se a informação foi descontextualizada, se aquela informação não procede, né? Vou dar o exemplo de novo de um terraplanista. Você tem satélite, você tem como a ciência comprovar que aquilo não procede. Então, acho que a gente está dando uma virada na comunicação, de um momento que a gente precisa de muita explicação, né? De muita informação detalhada, explicada, contextualizada, explicar que o remédio não funciona, explicar por que não funciona. Jornalismo científico tem que ser bem didático, porque a gente vê que do outro lado, essa indústria nefasta do fake, ela é didática, ela explica do jeito errado, mas ela explica. Então, quando faz lá o chá de orégano para curar a Covid, é fácil, né? Qualquer pessoa entende, tem sempre uma declaração de algum especialista inventado, claro, mas e a gente às vezes derrapa, né? Fazendo uma explicação mais científica, mais difícil, e as pessoas não entendem, né? Então, o apelo midiático do fake é muito grande. Eles são bons, infelizmente, né? No meme, eles são bons no texto, eles são bons. Então, a gente precisa ficar muito esperto, enquanto pesquisador, enquanto professor, enquanto jornalista, publicitário, enquanto pai, mãe, né? Para não deixar o filho cair no TikTok, não cair no sentido, pode ser fã do TikTok, mas não cair na desinformação do TikTok, não cair na desinformação do vídeo do youtuber que está falando uma bobagem. Outro dia uma amiga falou, nossa, fiquei chocada, meu filho tem 8 anos, estava no YouTube, num canal lá de videogame, eu já tenho questionamentos que né, o filho de 8 anos está no YouTube, mas, enfim. E aí diz que no meio do videogame, né, o apresentador lá, o que estava jogando, falando que a Terra é plana, tal. Então, assim, é muito subliminar, né? Essas coisas estão espalhadas em todas as camadas. Não tem mais desinformação. A gente acreditava muito, né, que as classes C, D, E, as classes menos, né, com baixa escolaridade, que espalhavam mais. A gente vê que são todas as classes, a classe A também espalha muito por causa das suas crenças. Então, a gente precisa
combater muito. Eu deixo esse guia de educação midiática, né? É fácil baixar, educamedia.org.br, aí vai ter várias coisas e tem o guia. É um projeto muito bacana, é gratuito esse livro, lançaram ano passado, e tem modelos de aula para jornalismo, aula para publicidade, aula para o ensino médio, para o ensino fundamental, de checagem de educação midiática, né? Então, é um material bem bacana, acho que saíram muitas coisas, né? As agências de checagem também são recentes, né? Não tem mais do que 5 anos no Brasil, a primeira foi a Lupa, mas estão saindo muitas outras, né? Tem que ter, né, na Amazônia, tem que ter em Macapá, em Roraima, em São Paulo, né, em Recife, em todos os lugares, para checar discursos de ódio, seja religiosos, seja, né, de vacina, seja no segmento que for, tem na moda, tem em todos os segmentos. Então, acho que é importante a gente também estar sempre atento no que saiu, o que dá para baixar, né? Eu deixo também meu e-mail, né? Poliana.ferrari@gmail, estou à disposição na PUC São Paulo. A gente é um prazer trocar, né? Conheci as professoras, a Cláudia, a Alberta, pela rede, pelas telas, e a gente acabou fazendo juntas esse livro, né? O Nós, que também para baixar é super fácil, né? bit.ly/livro nós, né? Se vocês quiserem baixar. E o Como Sair das Bolhas, né? Saiu a segunda edição agora, né? Online por enquanto, por causa das telas. É esse que eu comecei a escrever em 2016, né? No pós-doutorado. E eu falo que, assim, você só sai das bolhas quando você né, quebra esse ciclo vicioso do algoritmo, né? Você para de curtir marcas e deixar pegadas e ficar né, compartilhando coisas que você acredita daquela sua bolha, né? Seja a bolha da esquerda, a bolha do partido. A gente tem que ter muito cuidado, né? Que a gente acaba, sem perceber, ficando num círculo vicioso que só abastece, né, essas autoverdades. Então, agradeço muito a oportunidade de estar no Congresso com vocês, e estou super à disposição, né? A gente, no caso da internet, está fazendo gravado, mas depois o pessoal do Congresso também vai encaminhar, né? Se tiverem dúvidas, se quiserem, né, compartilhar informação. O meu grupo de pesquisa chama Comunidata, né, comunidata.org, é um grupo de pesquisa CNPq também, quem quiser participar, dar uma espiada, dar palpite, a gente aceita muito, e contribuição, acho que a gente não pode, além da resiliência, né, que não está fácil para ninguém, eu perdi minha mãe por Covid na pandemia, enfim, bem duro, ninguém se recupera de perder a mãe. E ainda, vocês podem falar, puxa, professor, você continua, porque eu acho que a gente tem muitas outras mães que também, né, se foram, filhos, pais, e acho que a gente precisa continuar, né, como pesquisador, como professor, é uma batalha de todos nós, né, batalhar contra a desinformação, né, é um problema que atravessa todas as camadas, todas as áreas, e está fazendo um estrago muito grande. Então, obrigada, professora. Uma honra gigante tê-la com a gente nesse momento. E a sua palestra aqui foi... Eu anotei tudo, professora. Anotei tudo, muito, muito aprendizado, as suas dicas. Veio na minha memória aqui alguns filmes... não sei se eu alcanço tanto conhecimento, mas é uma honra lhe ouvir. Eu lembrei dos filmes Dilema das Redes, que é um filme assim, que cai né? Encaixa com todas as suas falas aqui. O filme que você cita também logo no início, Parasita, também a necessidade de pertencer a um grupo que não seja também, que a gente vê que essa geração aí, a geração TikTok, né? Exatamente. Eu entrei na rede social, tive alguns vídeos viralizados relacionados à comunicação, e eu vi assim a necessidade de, por exemplo, o TikTok tem algumas ferramentas como a educação,
pessoas com conteúdos educativos vão ter a possibilidade, enfim, de ter seus conteúdos mais viralizados ali. A rede social, ela tem uns incentivos aos educadores, enfim, são projetos. Mas a gente vê a necessidade de informação, e os seus exemplos aqui caem como uma luva, a nossa realidade amazônica também. E eu queria até completar uma coisa que, assim, acho que eu só fala os dois, né, o dilema das redes, o parasita, que ali é aquela dicotomia, né, tanto a família, né, que mora ali no porão, né, quer pertencer e ter um Wi-Fi, como a família do rico também, né, também está com problema e também está num simulacro de telas ali, né. Agora, a rede não tem, né, se não fosse a rede, a gente não estava, né, eu não tinha conhecido a Cláudia, a Roberta, vocês, se não fosse a rede Amazônia Real, né, os índios não estariam com voz, né, conectados, eles gravam seus vídeos, eles estão no TikTok, eles estão no YouTube, tem esses espaços, né, de também denunciar o fake nas redes sociais, né, tem projetos no próprio Facebook, no Google, TikTok tem, né, então acho que a gente tem que ocupar esses espaços na rede, né? Eu não sou assim aquela coisa assim, vamos todo mundo, né, não ter mais celular e desistir das redes. Eu acho que a gente tem que militar nas redes, né? Militar no sentido de melhorar as redes, né? Você não vai chegar para um aluno ou para alguém e falar, olha, saia, né, com 15, 18, saia do TikTok, do Reels, não faça mais seu vídeo, né? Ou dizer assim, olha, para a tribo indígena que quando chegou o WhatsApp, quando chegou o celular, aí que eles ganharam, né, voz, que conseguem denunciar o que eles estão passando ali para o mundo, então, ou para um ambientalista do Greenpeace, ou quem está lá na faixa de Gaza, você não vai dizer, olha, agora você não usa mais Telegram, WhatsApp, né? Não é isso. Tá tudo errado, né? Não tem eu acho que, eu sempre falo isso, né, para as pessoas que criticavam, o Brasil, puxa, saiu, não tem saneamento básico, né, não tem água quente, não tem esgoto e já tem celular, né, quando deu aquele número, né, que tinha mais de um celular para o brasileiro e tal. Sim. São celulares pré-pagos, são celulares com pacotes grátis, são celulares, né, no Brasil não tem um super celular, mas ele deu esse salto, né, então, assim, acho que a gente não pode... É muito importante, né? Tem que ter a discussão do saneamento, do esgoto, tem que ter, mas não dá para misturar com as redes, né? Não vai dizer, então vamos batalhar primeiro pro banho quente e depois pelo celular. Ele já está com o celular, né? Sim. Então a gente tem que aproveitar o que a gente pode fazer e discutir nessas redes. Uma coisa que os grupos de checagem têm feito, eu acho muito bacana também, deixar mais simples a checagem, né? Explicar em forma de meme, em forma de listas, fazer de um jeito que, né? Criar números gráficos, porque assim, a gente tem que ter uma linguagem acessível, né? O fake tem uma linguagem acessível, o fake viraliza porque ele é chamativo, ele é fácil, né? Ele tem sempre um título bombástico e você acha que aquilo... Então, por que a resposta a ele a gente não usa a estratégia também, né? Então, eu acho que a gente tem esse papel e esse desafio, né? Além de ver a infodemia, além de registrar, além de perceber que é um horror, mas o que a gente faz para reverter? Né? Porque senão a gente fica só, nossa, né? O dilema das redes é o horror, né? É o horror, é o 8 ou 80, exato. Né? E tanto que tem a possibilidade, eu iria até fazer essa pergunta, né? Como combater essas vulnerabilidades? Né? E você fala de estar nos lugares, né? Simplificar talvez o nosso discurso. E aí a gente encontra, por exemplo, tantos sites, tantas plataformas que facilitam o nosso trabalho. Recentemente, nós, professores da Unifap, tivemos um encontro com os profissionais do Google, nos ensinando a lidar melhores com as ferramentas de busca, enfim, criar os nossos gráficos de uma maneira mais simplificada, né? Então, isso são ferramentas que, às vezes, a gente precisa se apropriar. E simplificar a linguagem é também uma forma de ocupar esses espaços. Então eu acho que assim, é uma lição de casa para a gente, né? Assim, esse é o desafio. A gente aprendeu tanto nessas telas na pandemia, né? A gente, professor, que eu falo que a gente não era youtuber, né? Não era. Mas a gente aprendeu, então, assim,
como que a gente pressiona para o Google tirar conteúdo de desinformação, mas como também a gente usa bem as ferramentas do Google, né? Como que a gente usa, né, um Street View ou um Google Maps, como que a gente mostra para o aluno ali, né, o lugar em tempo real, ensina ele a jogar a coordenada no Google e checar se aquilo foi alterado, né, se aquela imagem não é verdade daquele local, foi manipulada. Então, acho que a gente tem esse desafio, assim, é o horror, né? Mas eu sempre falo assim, é o que temos para hoje. A gente está neste século com este problema, né? Então, como que a gente reverte, né? E isso não é um problema, né, da Amazônia, né, do Sudeste, da França, é um problema global, né? Assim, o estrago é global. Então, como que a gente se ajuda? Então, é isso que eu queria, né, deixar também. Eu quero lhe agradecer, professora, por lhe conhecer, é uma honra. E também ter você no nosso evento. Muito obrigado. Em nome de todos os professores, professora Cláudia, professora Roberta, e aos nossos professores, Paulo, e toda a equipe de Comertec, muito obrigado pela preciosa apresentação aqui, que foi esclarecedora e muito aprendizado para os nossos alunos e as pessoas que se inscreveram no evento. Obrigada, professora. Gente. Fiquem com Deus, se cuidem, fiquem com Deus, né? Porque a gente está, né, assim, né, na berlinda do mundo, a gente precisa se cuidar muito. Né? Verdade. Então, verdade. Gente, e esse espaço aqui é uma prova, né? Com certeza. Pode ficar na distância, nos aproximar. Exatamente. Obrigada, o que precisarem da gente na PUC São Paulo, pode contar. Será uma honra. Obrigada, profa. Tchau. Fique bem. Tchau.